Essa é uma série de vídeos para fazer sua empresa crescer. E este é o 9º vídeo da série. Nós vamos falar sobre o seu cliente. Porque se você não tratar bem o cliente, ele vai embora e aí não tem como você crescer. Fique comigo para você saber como atender bem seu cliente. Eu sou o Tederaldi, esse é o canal para ajudar a corrigir as fragilidades da sua empresa, para que você volte a crescer, mas cresça de maneira sólida. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver e que impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, clicando no botão direito que está aqui embaixo. Hoje eu vou lhe contar o que é que você deve fazer para atender bem seu cliente, para atrair clientes e reter ele na sua empresa, de maneira que você consiga crescer. Mas antes, deixa eu lhe contar uma história. Eu tinha um cliente, não tenho mais, que eu atendi durante 10 anos e sempre tive muito cuidado com esse cliente, porque ele representava um faturamento relevante para a minha empresa, era também um serviço muito crítico que eu prestava para esse cliente, eu precisava realmente ter muito cuidado com ele, tinha uma equipe dedicada, e foram, como eu falei, um tempo grande, aí, vários anos, me relacionando com esse cliente. Tratava ali ele como um rei, de fato. E um belo dia, houve uma mudança grande na estrutura organizacional da empresa, mudou lá a diretoria, que era a diretoria que eu me relacionava, alguns sócios também da empresa mudaram e, de repente, eles resolveram cancelar o contrato com a nossa empresa. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu recebi um comunicado dizendo que eles não iam contratar mais o sistema que a gente fornecia para ele, era um software que eu fazia pela minha empresa de tecnologia, e realmente fiquei muito... O sentimento que eu tive na ocasião foi um sentimento de uma mistura de tristeza, frustração e uma certa sentimento de traição, porque eu achava que depois de eu ter tanto cuidado no relacionamento com ele, ele não poderia me dispensar assim de uma hora para outra, porque houve uma mudança na diretoria da empresa. Mas foi exatamente o que aconteceu. Parece que ele encontrou uma solução melhor do que a nossa, ou mais barata, ou uma solução que agradava mais essa diretoria nova. O resumo é que, numa hora como essa, quando acontece uma situação dessa, você não deve de maneira nenhuma ficar chateado, ficar triste, ou ficar sentindo traído pelo cliente. O que você tem que fazer nessa hora é investigar para saber se aconteceu alguma coisa. Eu fiz isso na ocasião, fiz uma investigação interna para saber se a gente tinha feito um mau atendimento para o cliente, mas parece que não. Foi uma questão realmente deles terem encontrado um software, um sistema que, na visão deles, atendia melhor essa diretoria nova, e por isso eles nos dispensaram. O que você tem que fazer então numa hora como essa, que você perde um cliente, ou você está na iminência de perder um cliente, é investigar o que está acontecendo, para saber o que é que você causou do rompimento aí dessa relação e por que o cliente foi embora. Porque se você fica triste, frustrado, não vai adiantar de nada, isso não vai resolver o problema e você não vai aprender com esse erro e eventualmente consertar isso com outros clientes. Cliente é assim mesmo, cliente, a relação que ele tem com a gente é uma relação profissional, ele não é nosso amigo. Eu até tinha uma relação de amizade já com esse cliente depois de tanto tempo, mas isso é um erro, a gente precisa ver o cliente realmente numa relação completamente profissional e não com um amigo ali que tem que dar uma satisfação para a gente. E por que um cliente cancela um contrato conosco? Ele pode cancelar por várias razões. Ele pode cancelar primeiro porque de fato a gente prestou um mau serviço para ele, atrasou alguma entrega, ou entregou algum produto com defeito, ele ficou chateado, o cliente tem pavio curto mesmo e aí decidiu ir embora. Mas também ele pode ter encontrado uma solução melhor do que a nossa. Tem uma superabundância de produtos e serviços no mercado hoje para tudo que você imaginar. Então nós, como fornecedores, estamos sujeitos a perder clientes, mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós dependemos dos clientes diretamente para o crescimento da nossa empresa. São eles que trazem a receita que a gente precisa para que a empresa cresça. Quando você perde um cliente, além do risco dele sair falando mal de você e você perder outros clientes ou deixar de vender, você perde a receita que você tinha com ele. Por isso, você precisa estabelecer algumas medidas. Existem 5 medidas mais eficazes para que você atraia clientes e para que você também preste um serviço tão bom que não motive o cliente a deixar a sua empresa. A primeira medida é você prestar um serviço para ele excelente, nota 10. Ou seja, você não dá nenhum motivo para ele ir embora. Usar toda essa sua experiência para você atender ele como se ele fosse o único cliente do mundo. Aliás, quando se fala de uma pequena ou média empresa, o cliente ele tem uma expectativa de que quem atenda ele seja o dono do negócio. Esse é o diferencial de quem tem uma pequena ou média empresa, é atender diretamente o cliente. O outro diferencial é você equilibrar bem a relação de preço com o que você gera de valor para o cliente. Uma pequena ou média empresa ela tem essa capacidade muito grande também de equilibrar bem essa relação, porque é você
que está atendendo o cliente diretamente. E outra coisa, na relação com o seu cliente, falando em atendimento do cliente, você precisa também ser empático com ele, construir uma relação ali, não de amizade necessariamente, mas de empatia, não só de simpatia, compreender muito bem o cliente, porque ele vai gostar desse relacionamento. Então essa é a primeira medida, você prestar para ele um serviço nota 10, excelente. A segunda medida é você investir bem nos produtos que você fabrica ou nos serviços que você entrega. O que significa isso? Que você vai ter produtos tão bons ou serviços tão bem empacotados que você não vai correr o risco de entregar produtos ou serviços com defeito para o cliente. Porque não adianta você ter o melhor atendimento do mundo e entregar produto com defeito. O melhor atendimento, você sabe qual é? É aquele que o cliente não precisa ligar para você. E por que ele não precisa? Porque o produto está perfeito, não está com defeito. Porque você não entrega também atrás um serviço. O seu serviço, quando você faz, não fica faltando nada. E aí é tão bom que não precisa ligar para você. Então você precisa investir não só no seu atendimento ao cliente, mas também no produto que você desenvolve para que ele seja perfeito. Vamos chamar assim. Essa é a segunda medida. A terceira medida é você documentar os processos que você se relaciona com o cliente. Todos os processos mais críticos da sua empresa, o processo de entrega, o processo de atendimento do seu cliente, um helpdesk, coisas do tipo, de maneira que quando você documenta isso, você reduz o risco de esquecer de alguma atividade quando você entrega para o cliente, nem também entregar serviço com defeito, porque você segue ali uma rotina. Outra coisa que acontece, o cliente ele quer sempre ser atendido do mesmo jeito, mesmo quando uma outra pessoa da sua empresa muda. Então, se hoje quem atende o cliente X é Paulo e amanhã muda para Ricardo, ele quer que o cliente quer ser atendido do mesmo jeito. E quando você tem um processo que diz exatamente o que tem que ser feito, você reduz o risco das pessoas atenderem de maneira diferenciada. Além disso, quando você tem um processo documentado, você melhora ele a cada dia, você vê o que é que não está funcionando muito bem, aperfeiçoa esse processo de maneira que você atenda cada vez mais o cliente. A quarta medida é você formalizar contratos ou propostas quando você fecha um negócio com o cliente. Não só fazer isso de boca, não só dizer para ele o que é que você vai entregar, mas documentar isso através de um contrato, se for possível, ou de uma proposta onde você especifica ali tudo que vai ser entregue para ele. Todos os serviços e todos os produtos, de maneira que você reduz o risco de o cliente estar esperando uma coisa de você e você entregar outra para ele. Além disso, você reduz o risco também de o cliente lhe pedir para aumentar o escopo, que isso é comum, né? Você fecha lá um contrato com o cliente e aí ele pede mais do que aquilo que estava previsto, você termina, inclusive, tendo prejuízo. Então, quando você documenta isso num contrato, numa proposta, você reduz o risco de o cliente lhe pedir além daquilo que você tinha contratado inicialmente. Então, documente tudo. Eu percebo que nas pequenas e médias empresas, especialmente nas pequenas, é muito raro você ter contratos que documentam, que explicitam tudo isso. Muitos relacionamentos, muitos contratos são fechados, se não de boca, mas com um simples e-mail que documenta muito pouco aquilo que você vai entregar. Então, estabeleça contrato, não precisa ser contratos muito longos, grandes, complexos, não, mas que esclareçam ali tudo que vai ser entregue para o cliente. E a quinta medida importantíssima também é você se associar ao cliente. Quer dizer, mais do que um parceiro e um fornecedor, você virá quase que um sócio dele. O que é que eu quero dizer com isso? Você procurar entender realmente, sentar com ele e saber quais são as dores, quais são os problemas do cliente, para que você de fato consiga ajudar ele. E é importante também você entender como é que o cliente ganha dinheiro, como é que ele faz o negócio dele aumentar, para que você também ajude nessa direção. Quando o cliente percebe que você tem um interesse genuíno nele, ele se abre mais. E aí a tendência é que ele fique com você para o resto da vida e que fale bem de você o tempo todo para outros clientes, o que faz com que você aumente o seu faturamento, faz com que você cresça a sua empresa. Primeiro, porque você fica com aquele cliente o tempo todo, você não perde essa receita. Segundo, porque você aumenta o potencial de ter novos clientes, porque esse cliente vai falar bem de você o tempo inteiro. Então, vire quase que um sócio do cliente. Essa é a quinta medida também muito importante. Tudo isso faz com que o cliente fale bem de você e com isso você vai trazer mais clientes, você vai atrair mais clientes, além de reter aqueles que estão com você. Bom, eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, eu ajudo empresas como a sua a corrigir 11 fragilidades que existem em praticamente 100% das empresas. A fragilidade que nós estamos falando hoje, que atrapalha as empresas de crescer, que atrapalha
a sua empresa de crescer é a fragilidade do cliente, de tudo aquilo que tem relacionamento com o cliente, mas existem 10 outras fragilidades também muito perigosas. Na minha mentoria eu ajudo você a identificar que fragilidades são essas e onde é que elas estão localizadas na sua empresa e também estabelecer medidas para você resolver todas elas, porque não adianta também você identificar elas e não saber o que é que precisa fazer para resolver. Inicialmente eu forneço uma mentoria gratuita para de fato entender um pouco mais do seu negócio, saber se eu posso lhe ajudar ou não, e a partir dessa mentoria gratuita a gente discute a possibilidade de migrar para uma mentoria mais abrangente, que eu chamo de mentoria master, onde eu bato um raio-x da sua empresa e vejo ela como um todo, e identifico ali que pontos você precisa fazer para corrigir sua empresa. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui embaixo para que você se inscreva para essa minha mentoria gratuita e a gente possa conversar um pouco mais. Eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em corrigir as fragilidades para que eles cresçam de maneira sólida, sustentável. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, eu recomendo que você faça isso já, clicando no botão direito que está aqui embaixo. E volto a dizer, vou deixar os links aqui embaixo para que você possa se inscrever na minha mentoria gratuita. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.